Bom, então, hoje a nossa aula 21 já, a gente vai tratar a respeito do assunto polinômios e equações polinomiais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Josman, eu sou um dos 8 professores de matemática que a gente tem esse ano aí para acompanhar vocês. Tá? A gente está sempre se revezando entre as aulas, entre as atividades do cursinho. Então, vez ou outra, vocês vão ver um ou outro professor dando aula, tá bom? Então, aos alunos novos aí, eu e a Maria, esse ano nós estamos também, além de dar aula, a gente está responsável pela coordenação da parte de matemática, tá? Mas a função como professor, assim como qualquer outro professor, tá bom? Então, fiquem à vontade sempre que vocês precisarem entrar em contato com a gente, tá? E estamos aí para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Então, vamos começar. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá? Ou escrever aqui no chat, eu estou acompanhando o chat também. E é isso. Então vamos fazer uma introduçãozinha breve. Então o que são os polinômios, né? Os polinômios, eles são expressões algébricas formadas por números, que são os coeficientes, e letras, que são as partes literais. O que são essas partes literais? São partes variáveis, que não têm um valor definido. Então, ó, as letras de um polinômio representam valores desconhecidos, ou seja, valores que a gente não conhece. E também, os polinômios eles podem ser definidos como a soma algébrica de monômios. A gente já vai entender o que é isso daí. Tá? Então, ó, aqui, só para exemplificar, a gente tem aqui 3ab mais 5, x cubo, x elevado ao cubo, mais 4xy menos 2x quadrado y ao cubo, e C aqui, 25x quadrado menos 9y ao quadrado. Então, tudo isso daqui são formas de polinômios, tá? Com 2 e 3 termos. Tá bom? Bom, dada essa definição inicial, vamos dar algumas definições importantes mais específicas, tá? Então, ó, quando um polinômio ele possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. O que é um termo? É um termo aqui que não tem soma, não tem nada. É só o 3x aqui, não tem mais alguma coisa, certo? Outro exemplo aqui, ó. 5a vezes b vezes c. Outro exemplo, x quadrado, y ao cubo, z à quarta. Tá? Não se preocupem, por enquanto, com esses expoentes aqui. O que importa é que estão todos multiplicados aqui, então estão representando apenas uma parte. Então é monômio, ou seja, um nome, pode-se dizer assim, certo? Monômio 1, binômio são duas partes, certo? Então aqui, ó, separados por uma operação de soma ou subtração. Então aqui a gente tem, por exemplo, a quadrado menos b quadrado, 3x mais y, e aqui 5ab mais 3cb ao quadrado. Então aqui a gente tem todos os exemplos com dois termos. Então, por isso é um binômio, tá bom? Então, ó, só para fixar aqui, o 3 é a parte numérica, certo? E o x é a parte que não é definida, a parte literal. Bom, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem o 5, que é o valor numérico, e a ABC, que é a parte literal, a parte que não está definida, a parte que pode ser variável. Beleza? Bom, acho que eu coloquei errado aqui a sequência, mas ó, os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação, como eu mostrei aqui. Então, por exemplo, eu posso ter multiplicação entre A, B e C, e aqui vai ser um termo apenas do mesmo jeito. Aqui só tem o x e é um termo também, certo? Então, para ter mais de um termo, precisa necessariamente ter uma operação de soma ou subtração. Bom, a gente falou de monômios, binômios, e agora a gente tem os trinômios. Já os trinômios são polinômios que possuem 3 monômios, ou seja, tem 3 termos, separados também por operação de soma ou subtração. Então aqui a gente tem um exemplo, x quadrado mais 3x mais 7, 3ab menos 4
xy menos 4 menos 10y, e aqui m ao cubo vezes n mais m quadrado mais n à quarta. Percebam que para ser um trinômio, binômio, para ter um monômio, não necessariamente precisa ter uma letra, certo? Aqui a gente vê o caso do 7, e ele não tem nada acompanhado aqui, e assim, ainda assim é considerado um monômio, é um termo, tá? Então não se relaciona diretamente com a existência, presença ou não de uma letra. Por que disso? Eu não coloquei aqui. Eu não coloquei. Por quê? A gente tem alguns monômios que são considerados indefinidos. Por que isso? Vamos supor que aqui tinha um x aqui, elevado a zero. Todo número, ou qualquer coisa elevada a zero, é igual a 1, certo? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um x, um y, um a, b, c, elevado a zero, aqui ficaria a mesma coisa, certo? Então, aqui é como se tivesse uma letra elevada a zero, porque todo número elevado a zero é 1. 1 vezes o termo é o próprio termo. Então, ele está meio escondido aqui, tá? Então, é por isso que ele não aparece aqui, é como se fosse uma representação, certo? Pessoal, até aí tudo certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quer que eu repita alguma explicação, alguma coisa? Deu para pegar? Beleza. Eu achei que eu tinha colocado uma observaçãozinha aqui, mas eu acho que está mais para frente. Falando justamente dessa questão do indefinido. Bom, vamos praticar agora. Vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então, ó, determine se os exemplos abaixo são monômios, binômios, trinômios ou polinômios. Vamos lá. Então, o A aqui. O que seria o A? Pode escrever, pode falar. Não tá. Mais alguém? Monômio, monômio, monômio. Mais alguém gostaria de responder também, galera? Ah, monômio. Bom, todo mundo respondeu monômio. Vamos ver? Exatamente. Um termo só, monômio. Ok. Agora a B. Monômio, binômio, trinômio, polinômio. Quanto mais gente responder, melhor, galera. Então, fiquem à vontade aí, beleza? Bom, o pessoal falou trinômio. Vamos lá? Exatamente. Trinômio, três termos aqui. 3x mais y mais z. C. Agora o C. Binômio, binômio, binômio. Então, exatamente, certinho, binômio. D. O pessoal falou binômio também.
Vamos ver. Exatamente, binômio. São binômios diferentes, tá? Aqui a gente não tem valor numérico na frente, mas não deixa de ser um binômio, tá bom? Então aqui também é um binômio, certo? Agora a última aqui, aí. Trinômio, trinômio, trinômio. Mais alguém? Todo mundo falou trinômio. Então vamos lá. Exatamente, trinômio. Então vocês pegaram bem a ideia aí do que é um binômio, monômios, trinômios. E agora uma pergunta. Qual das 5 opções ali é um polinômio? E agora? Qual das 5 é um polinômio? Eu coloquei ali, né? A opção. Quais são monômios, binômios, trinômios ou polinômios? Então tem que ter polinômio também. Por que nenhuma é polinômio que apareceu aqui? O que vocês acham? Mas alguém arrisca? O pessoal tá bem dividido aí, hein? Bom, isso aí foi pegadinha, gente. Todos são polinômios. Todas as opções são polinômios. Lembra da nossa definição inicial? Qual que era a definição inicial? Polinômios, eles são formados por termos. A única operação entre os elementos é a multiplicação. Ou seja, eles não têm um valor definido. Eles podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai embora, quantos termos for, é um polinômio, tá bom? Então, foi mais uma pegadinha para pegar vocês aí, e acabou dando certo, hein? Aí, ó. Todos os exemplos são polinômios. Tá legal? Certinho? Dá para pegar? Pegadinha de prova isso aí, hein? Vamos seguir. Agora a gente vai tratar dos graus dos polinômios, né? O grau do polinômio ele é dado pelo expoente. Opa, passou demais aqui. Pelo expoente da parte literal. O que é a parte literal? A letra. Né? Então, ó, para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Então, aqui a gente tem um exemplo. Exemplo A. 2x ao cubo mais y. Então, ó, o expoente do primeiro termo é 3 aqui no x, certo? E do segundo termo, como não tem nada aqui mostrando, é 1, certo? Então, ó, como o termo 3 ele é maior do que 1, certo? Então, o grau desse polinômio aqui, ele é grau 3, tá? Porque o 3 aqui é o maior. Agora o segundo exemplo. 4x² vezes y mais 8x ao cubo, y ao cubo, menos x, y à quarta. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que somar os expoentes desse termo, os expoentes desse termo, os expoentes desse termo. A gente somar o primeiro aqui, ó, vai ficar 2 mais 1. Então, ó, 2 mais 1 igual a 3. Aqui a gente tem 3 e 3. Então, 3 mais 3 igual a 6, certo? Que é y ao cubo e x ao cubo. E aqui, 1, que não tem nada aqui, mais 4, 5. Então, como a soma maior é igual a 6, então o grau desse polinômio é 6, tá? Então a gente sempre tem que lembrar
de somar os expoentes de cada parte do polinômio, e o que maior for é o que representa o grau do polinômio, beleza? Então, aqui que eu falei do polinômio nulo. Ó. Polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, o grau do polinômio não é definido. Vamos supor que, por exemplo, vou ver se eu consigo escrever aqui. Lembra que eu falei que quando só tem uma variável sozinha, vamos supor aqui. Não, que letra feia. Ó, isso aqui é um 2, tá, galera? Deixa eu apagar isso aqui. Vou passar para o próximo. Vamos ver se ele fica. Ele fica. Ele deu só. Enfim, ignorem isso aqui. Agora tá com cara de 2. 2x mais. Meu pai do céu. Mais 3. Espero que vocês consigam entender. O 3 ele tá sozinho, certo? Mas é que tem aqui, ó, um x ou um y que tá elevado a zero. Tá? Ou seja, todo número elevado a zero igual a 1. Então aqui, tá? 3 vezes x elevado a zero, por exemplo. Agora, quando a gente tem 3 mais 1, com H aqui, né? Mas enfim, 3 mais 1 mais 2, 2. Aqui a gente tem um polinômio que o grau dele não é definido. Por quê? Porque todos os valores, todas as letras que acompanham os valores aqui, numéricos, eles são elevados a zero. Tá? Então, por exemplo, aqui pode ser 3x elevado a zero, mais 1y elevado a zero, mais 2w elevado a zero. Então, a gente tem um polinômio de grau indefinido. E não dá para definir o grau dele, porque é tudo zero. Certo? Então, deu para pegar, galera? Deu para entender essa parte aí? Gente do céu, tá frio demais. Mas vamos lá, vamos lá. Então tá, vamos fazer mais alguns exercícios aí de fixação, só para fixar esses conceitos a respeito dos graus dos polinômios. Então, ó, eu quero que vocês determinem o grau desses polinômios. Então, começando pelo A. Qual que é o grau do polinômio A? Três, três, três. Mais alguém? Bom, todo mundo achou que é 3. Vamos lá. Escrevi errado aqui, galera. Eu escrevi errado. Tá grau 2, mas é grau 3, tá? Vocês estão certos aí. Acho que eu acabei fazendo confusão aqui na hora de montar aqui, esqueci de mudar. Mas é grau 3. Por que é grau 3? Esse termo aqui, ó, tem que somar o 2 mais 1 aqui, certo? Então o grau aqui é 3. Aqui é 2. Então, como 2 é menor que 3, então o polinômio é grau 3. Tá? Então ignorem esse grau 2 aqui. Agora o B. Vamos lá. O que vocês acham? O pessoal tá ligeiro hoje. 6, 6, 6, 6. Mais alguém? Bom, 6 foi unanimidade também. Então vamos ver. Exatamente, grau 6. Aqui a gente tem o 3, né? 3 mais 3, 6. Então aqui tem 5 e aqui é 1.
Então, o que predomina é o 6. Exemplo C. Qual que é o grau? Polinômio C. Zero. Mais alguém, galera? A maioria colocou 1. Vamos ver. Grau 1. O Matheus colocou 0, porque talvez aqui ele tenha confundido que não aparece aqui, né? O valor. Mas quando ele não aparece nenhum valor aqui em cima, é 1. Tá? Então, só é 0 se tivesse, por exemplo, só o 5 aqui mais 2. Sem o y e sem o z. Se tem uma letra aparecendo, ele é um polinômio definido, tá? Aí quando não tem letra aparecendo é o grau indefinido, ó, que eu mencionei no slide anterior, tá bom? Então, aqui é 1 e aqui é 1. Então, 1. Entendeu? Deu para pegar? Beleza. Exemplo D agora, gente. Qual que é o grau do polinômio D? Cinco, 5, 5. Pode falar, Sá. Levantou a mão? Foi sem querer. Professor, quando a conta lá era tudo mais, agora foi para menos, muda alguma coisa? Não, não muda não. Tá? Aqui é só a respeito da operação mesmo, tá bom? Mas para você Tá bom. definir o grau do polinômio, para você definir quantos termos tem, isso aí não muda, tá bom? Então é mais ou menos, beleza? Então, todo mundo falou 5 aí, vamos ver. Grau 5, exatamente. 3 mais 2 e aqui, grau 2. Agora eu quero ver, hein? Qual que é o grau do polinômio E? Unânime também, todo mundo colocou 33, vamos ver. Exatamente, 33. Então, independente se aqui está 33 e aqui está 31 e somado com 2 que dá 33, mantenha 33, tá bom? Então, sempre que vocês virem essa situação, sempre mantém a igualdade. É aquilo lá, certo? Se eu escrevesse, por exemplo, aqui 2 mais 8, qual que é o grau desse polinômio? A gente colocou 0. Quem mais? Matheus também colocou 0, sabe? Colocou 0. Quem mais, galera? Ninguém mais arrisca?
Tô na dúvida, né? Essa aqui dá bastante dúvida, né? Essa questão. Isso aqui é uma pegadinha, gente. Isso aqui não tem definido. Lembra que eu falei que quando não tem a letra, ele é um polinômio de grau indefinido? Então, se quando perguntarem para você qual que é a resposta de uma soma que só tem número, não tem letra, qual que é o grau do polinômio? Não existe. É indefinido o grau do polinômio. Tá bom? Ele foi uma pegadinha só para alertar vocês também a respeito da situação. Tá bom? Devo pegar? Beleza. Então vamos avançar. Bom, agora que a gente apresentou os polinômios, a gente conhece como saber os graus dos polinômios, agora a gente vai partir para a operação com esses polinômios. Tá? Então, deixa eu tirar aqui, né? Vou colocar o contador laser. Bom, então ó, vamos começar pela adição de polinômios. Então, ó, fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, ou seja, mesma parte literal, mesma configuração de letras. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois polinômios. Esse que está separado dentro dessa chavinha, desse parênteses, e esse que está separado dentro desses parênteses. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar, nesta equação aqui, por exemplo, aqui a gente tem o x² vezes y. A gente vai identificar qual termo aqui tem o x² vezes y e vai fazer uma operação normal, como se fosse só considerando os valores numéricos e mantendo essa parte de letras. Entendeu? Então, ó, o que a gente faz aqui? A gente junta essas partes. Ó. Então, ó, tem algum x² aqui nessa equação, nesse outro polinômio? Não tem. Então, a gente só copia ele. Agora, a gente vai para o segundo termo. Copia o segundo termo aqui, certo? Então, ó, 5x² vezes y. Tem algum aqui que tem a mesma letra, configuração de letra? Tem. Tem o menos 2 aqui. Tá? Então, ó, menos 2x² vezes y. Só tomar cuidado a respeito do jogo de sinais aqui, porque aqui a gente está separando parênteses, certo? E tem uma operação aqui no meio. Então, se, por exemplo, aqui fosse menos, o menos teria que multiplicar todos os sinais para daí sair do parênteses e vir para cá, tá bom? Então, ó, juntamos as duas partes aqui que tem as mesmas configurações de letras, certo? A mesma parte literal. Aí agora a gente vai para essa parte aqui, menos x, y. Tem algum aqui que tem menos, que tem a x, y? Tem. Tem um 8 aqui positivo, que é mais 8, né? Mais 8 x, y. Então aqui a gente junta x, y. E o último aqui, 4y. Copia o 4y, tem os menos 7y. Então aqui, ó, a gente vai juntar aqui. Agora, a gente vai fazer as operações. Como o x² aqui, ele não tem nada para tirar dele, a gente vai manter o menos 7x². Agora aqui a gente vai fazer a operação 5 menos 2, 3x² y. Mantém a parte das letras. Aqui a gente tem 8 menos, quando não tem nada aqui, é como se fosse 1 aqui, certo? Então, 8 menos 1 vai ficar 7xy. E por fim, 4 positivo, y, menos 7y. Então vai ficar menos 3y, certo? Então é esse processo que tem que ir fazendo para não se perder, tá bom? Deixa eu ver a perguntinha aqui. Tem sempre que ir copiando os sinais que estão dentro dos parênteses. Deste primeiro aqui, no primeiro termo a gente copia, tá? Do segundo termo, a gente copia só quando tiver o sinal positivo, tá? Porque quando tiver o sinal negativo, ele vai ser o inverso, tá? Então vamos supor que aqui tem um menos, certo? Então aqui a gente copiou, colocamos o valor aqui de 5x² y, beleza. Agora a gente vai procurar o que tem os mesmos termos aqui de letras nessa equação. Achamos aqui o 2, menos 2. Eu vou copiar o menos 2 aqui, o sinalzinho menos. Se for o sinalzinho aqui de soma, eu vou copiar só o menos 2. Agora, se for sinal de subtração aqui, eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai ficar mais. Então aqui, em vez de vir para cá com o sinal de subtração, ele vai vir com o sinal positivo, de soma.
Então, a gente sempre vai fazendo essa sequência, tá bom? Tem que pegar? Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, galera, nessa parte? Beleza. Agora a gente vai para a subtração. Na subtração, é a questão que eu falei aqui do sinalzinho trocado, né? Então, ó, o sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de dentro dos parênteses, né? Da segunda parte, no caso. Tá? A primeira é mantida. Após eliminar os parênteses, devemos juntar os termos semelhantes. Então, esse processo que a gente sai daqui dos parênteses para ir vir para cá para depois juntar é o processo de eliminar os parênteses, tá bom? Então, ó, mesmo esquema que a gente fez aqui em cima. 4x quadrado. Tem x quadrado aqui? Não tem x quadrado. Então, só copia aqui o x quadrado que ele vai ficar aí até o final. Então, ó, menos 5xk. Tem um xk aqui? Não tem xk. Então, a gente só vai colocar aqui o 5xk. Agora, peraí só um minutinho. Ah, é que foi comido aqui. Comeram uma letra aqui. Então, aqui tem um K aqui, tá, galera? Por isso que não fez sentido aqui no primeiro momento, mas agora fez. Então, ó, aqui a gente tem o 5xk, certo? Aqui a gente não tem o K aparecendo, mas ele existe. Tá? Então esqueceram de colocar aqui o K. Tanto que ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Então esqueceram de colocar o Kzinho aqui. Na hora que eu montei aqui, eu não percebi esse erro, senão eu tinha corrigido. Tá? Então, ó, menos 5xk mais 6k. Vou escrever aqui por enquanto. Esse aqui é um outro processo de você não juntar direto, né? Só copiar e eliminar os parênteses primeiro. Por isso que não está junto aqui os termos, que nem está aqui juntinho, tá bom? Mas tanto faz e vai da organização de cada um, tá? Como cada um preferir, se for escrever aqui, já ir escrevendo um do lado do outro, ou só ir escrevendo aqui, primeiro eliminar os parênteses e depois ir identificar aqui aonde que está igual para fazer a conta. Aí vai de cada um, tá bom? Então, o que vocês acharem melhor. Agora vem a questão de inverter o sinal. Aqui o 3 está positivo e aqui o 8 está negativo. Então, o que a gente faz? Menos com mais, vai ficar o menos. Então, aqui, menos 3xk. Né? Como eu disse aqui, o k não foi escrito. E aqui, menos com menos, vai ficar mais 8k. Certo? Agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Ok? Então, ó, o 4x² já disse que vai ficar até o final, né, que não tem para tirar dele. E aqui menos 5xk menos 3xk. Então vai ficar menos 5 menos 3, que vai dar menos 8. Certo? Aqui mais 6 mais 8, tá? Vai ficar mais 14k. Ok? Então esse é o resultado aí da minha subtração desses dois polinômios. Beleza? Entenderam, galera? Ficou confuso aquela parte que eu falei ali, ou deu para entender bem? Uns 15 minutos pro final da aula já. Passa voando o tempo. Beleza, ótimo que vocês entenderam. Qualquer dúvida aí, só falar, tá? Pessoal que não tá falando também, fica à vontade, tá, galera? A ideia aqui é vocês sempre não estarem falando se entenderam ou não. E nem que seja para falar só sim ou não, a aula inteira. Mas é sempre importante esse retorno de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou passar para a próxima. Beleza. Bom, agora a gente vai para a parte de multiplicação. Na multiplicação, devemos multiplicar termo a termo. Na multiplicação de letras iguais, repete-se e soma-se os expoentes. Então, o que a gente vai ficar? Multiplicação de letras iguais. Guardem bem isso aqui. Letras iguais, ou seja, parte literal. X, Y, Z, A, B, C, D, e etc. Então, ó, aqui a gente tem a multiplicação de dois termos. E a gente vai fazer 3x² vezes o primeiro termo daqui.
que é 2 menos 2x, certo? Como aqui é multiplicação, não precisa se preocupar com a parte de menos e mais aqui, que é só multiplicação entre eles mesmos, ok? Então, ó, a não ser que esteja vezes menos aqui fora, aí sim. Tá? Mas dificilmente isso daí vai acontecer. Então, o que vai ficar? A gente vai multiplicar os termos aqui 3 por 2, certo? 3 vezes menos 2 vai ficar menos 6. E com relação à multiplicação de x² vezes x, a gente vai usar a regrinha lá de soma de expoentes. Então, aqui vai ficar 2 mais 1, então vai ficar x cubo, tá? X ao cubo. Agora, indo para a multiplicação do primeiro termo desse daqui com o segundo. Então, vai ficar 3x² multiplicado por 1, que dá ele mesmo, certo? Então, 3x². Indo para o segundo termo aqui, a gente tem menos 5x vezes menos 2x. Então, aqui menos com menos vai ficar positivo, certo? 5 vezes 2 vai dar 10. X vezes x, aqui a gente soma 1 mais 1, então x², x elevado a 2. Beleza? E aqui, de novo, vai ser o menos 5x vezes 1, que dá ele mesmo. Tá? Agora, o último termo, 8x vezes 8 vezes menos 2x, aqui a gente não precisa se preocupar com a parte da parte literal, a parte das letras, porque o 8 é só 8. Então é só multiplicar as letras. Só multiplicar os valores numéricos. Então, 8 positivo vezes menos 2 vai dar menos 16. Copio o x aqui. E aqui, multiplicado por 1 vai dar o 8 mesmo. Tá? Os 2 é mais, então vai ser mais. Agora a gente vai juntar os termos iguais. A gente chegou naquela segunda parte, que é para juntar os termos semelhantes. Né? Então, ó, a gente procura aqui, tem o menos 6x ao cubo aqui, tem outro? Não tem. Então, só copiei ele aqui embaixo. Agora aqui x². X² a gente tem o 3 e tem o 10. Tá? Então, vai ficar no total 13x². Com relação a x, a gente tem menos 5 e menos 16. Então, vai ficar no total menos 21. E o 8, isolado, só copiar. Então, esse é o resultado final da nossa multiplicação entre esses dois polinômios. Certo? Deu para pegar, galera? Tudo certo? Beleza. Agora a última operação, a parte da divisão. Então, o que a gente vai fazer? Então, aqui a gente tem os termos, o primeiro polinômio, certo? Que é 3x ao cubo menos 14x² mais 23x menos 10. Aqui a gente tem o sinalzinho de divisão, que também pode ser representado por 2 pontos, uma barra, uma fração, etc. E aqui a gente tem o segundo polinômio, que é x² menos 4x mais 5. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, que nem a gente faz na divisão normal, aplicar uma chavinha, certo? Então, ó, a gente tem uma observação aqui. Ó. Na divisão de polinômios, utilizamos o método chave. Primeiramente, realizamos a divisão entre os coeficientes numéricos e depois a divisão de potências de mesma base. Para isso, conserva-se a base e subtraia os expoentes. Então, o que a gente vai fazer? Lembra que aqui a gente fez a multiplicação, a gente fazia a soma dos expoentes das letras. Aqui vai ser o inverso. Como a gente está fazendo a divisão, a gente vai fazer a subtração desses expoentes, certo? Então, ó, vamos lá. Então, aqui só foi copiado daqui para cá, tá? Só foi copiado. E aqui, em vez de estar 2 pontos, aqui foi colocado a barrinha, certo? Então, ó, a gente tem que chegar num valor aqui embaixo para conseguir zerar da esquerda para a direita, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Aqui a gente tem o x², certo? A gente tem que achar um valor que, multiplicando o x², ele vá sumir com esse 3x ao cubo aqui, certo? Então, qual o valor que eu vou multiplicar o x² para dar x ao cubo aqui? O 3x. O 3x, ó, se eu multiplicar o 3x por x², ele vai resultar em
3x ao cubo, certo? Aqui o menos é da própria divisão que a gente faz no processo, certo? Não é daqui, tá bom? Então, achamos esse valor, só que é para a equação inteira, certo? Então, aqui a gente vai fazer para toda ela. Então, ó, a gente vai fazer 3x vezes menos 4x. Vai resultar em 12x. Mas por que positivo? É por causa do menos aqui, certo? Então, aqui é como se fosse um menos aqui e já estivesse multiplicando todos os valores aqui, tá? Então, por isso que aqui ficou negativo, aqui ficou positivo e aqui também ficou negativo, certo? Aqui foi meio que, podemos dizer que foi avançado uma parte a mais do cálculo, certo? Porque se eu multiplicar isso daqui por essa equação, aqui ficaria positivo, aqui ficaria negativo e aqui ficaria positivo, certo? É que só foi multiplicado por um menos, que é o menos da conta, beleza? Aí 3x vezes 5 ficou menos 15x, certo? Então, ó, aqui a gente tem o valor e tem um valor sobrando aqui, que é constante. A gente só vai copiar ela, desce ela aqui embaixo, copia ela aqui, fica aqui de boa, e a gente vai fazer as outras operações. Então, aqui a gente conseguiu zerar, certo? Porque a gente multiplicou aqui já visando isso. Então, aqui vai ficar menos 3x, menos 3x vai ficar zero, certo? Aqui, menos 14x com mais 12x ao quadrado, né? Os 2x ao quadrado. Aqui, fazendo a conta, a gente mantém a parte da letra, né? Só usa os valores numéricos, e aqui vai ficar menos 2, certo? Porque 14, menos 14 mais 12 vai ficar menos 2, certo? Aqui, a gente faz a mesma coisa, mantém o x e faz 23 menos 15, que dá 8, certo? Aí agora a gente tem essa equação aqui. Agora, o próximo passo é multiplicar aqui de novo, certo? Para que essa conta aqui, esse x quadrado, ele suma com esse menos 2x aqui, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem que multiplicar por menos 2. Por que multiplicar por menos 2? Aqui a gente não está fazendo a conta para... Sempre tem um menos aqui da subtração. Então, a gente multiplicando por menos 2, aqui ele vai ficar positivo. Ele ficando positivo, ele consegue sumir com esse negativo aqui, certo? Porque se eu multiplicasse só por 2, vamos supor mais 2 aqui, ele ia ficar menos 2 aqui do mesmo jeito. Aí ia ficar, ele não ia sumir, ele não ia zerar. Ele ia ficar menos 4, certo? Então a gente precisa dessa jogadinha aí para saber, é positivo, é negativo que eu vou utilizar, já imaginando que a operação aqui, ela é sempre de subtração, tá? Eu sempre vou subtrair essa equação aqui, geral, da que eu estou fazendo pela multiplicação dos fatores pelo segundo polinômio, tá bom? Então, sempre lembrar aí dessa sequência para não se perder, tá? Qualquer coisa pode anotar no papel, isso daí, tá? Marca na lousa, risca a parede, faz alguma coisa só para lembrar desse passozinho aí, que é importante para conseguir resolver a divisão, tá? A divisão, como vocês notaram, ela é um pouquinho mais complexa do que as outras operações, tá bom? Bom, feito isso daqui, como eu fiz por 2, né, multipliquei por menos 2, eu vou ter que multiplicar todo o resto também por menos 2, né? Então aqui vai ficar menos 2 vezes menos 4x, menos 8x. E aqui vai ficar... Só um minutinho, menos com menos vai ficar mais vai ficar menos. Isso. Ó, toma cuidado que aqui, ó, aqui é menos, aqui é menos. Ué, por que não ficou mais aqui? Por causa da conta do menos aqui. Entendeu? Então, ó, aqui tinha menos vezes menos, ficou mais. Só que como tinha um menos aqui, ele ficou menos, tá? Então sempre tem essas pegadinhas aí para ficar esperto, tá bom? E aqui menos 2 vezes 5, ficou 10 negativo. Como tem um negativo daqui, que está subtraindo, ficou positivo. Então, coincidentemente, nesse exemplo aqui vai zerar tudo, tá? Direto. Então a ideia é sempre essa, tá bom? Então poderia restar aqui, por exemplo, o 10, ou restar aqui o 8x. Então eu teria que ir fazendo aqui a multiplicação até eu conseguir zerar esse meu polinômio, tá bom? O Matheus fez uma pergunta aqui.
Sempre quando tiver os sinais de soma e subtração na conta de divisão, tem que sempre colocar o sinal oposto para fazer a conta. Isso, é sempre o jogo de sinal, isso daqui, já considerando que aqui é um menos, tá? Então aqui ele está implícito porque ele já foi feito a aplicação. Então, deixa eu tentar mostrar aqui de forma mais clara. Vamos voltar aqui nesse exemplo, tá? Então aqui, ó, ficou 3x, certo? Vezes o x. Ficou, como aqui é positivo, ficou positivo, certo? Então, ó, copiei aqui, ó, 3x. Só que eu tenho que subtrair desse daqui, certo? Então aqui é uma conta de subtração, certo? Então aqui, na hora que eu fiz essa multiplicação aqui, ficou mais aqui. O mais vezes esse menos aqui da equação, ficou o menos. E o resto vale para todos os outros. Aqui é mais. Mais vezes menos, ficou menos. Com o menos daqui, ficou mais. Aqui é a mesma coisa. Mais com mais, fica mais. Com o menos aqui, fica menos. Entendeu? Então sempre a gente tem que fazer esse joguinho de sinal para não se perder. Tá bom? Deu para pegar? Alguém ficou com dúvida, galera? Todo mundo deu para entender isso aí? Vou prolongar um pouquinho a aula, gente. Vai ficar um pouquinho depois das 8h30, mas já está acabando já, tá? Então não se preocupem. Vocês vão ter aí pelo menos uns 5 minutinhos de intervalo até começar outra aula, que a aula de biologia, se eu não me engano, também foi adiada para 8h45. E ela seria às 9h45, aí como a gente adiou, né? A gente falou lá que tinha possibilidade deles adiantarem, aliás, também, tá? Tudo certo mesmo, galera? O pessoal que não falou aí deu para entender? Isa, Sá, Sofia, Stephanie. É bom que esquenta a mão, ó. Sempre tá digitando, sempre vai movimentando as mãos aí e a mão vai congelando, ó. Tá vendo? Então, essa aí é uma tática para esquentar a mão, ó. Tá vendo? É 2 em 1, já mata 2 pomas numa única estilingada. É isso aí. Bom, eu vou passar rapidinho por isso aqui, mas é o que a gente vai ter que fazer como último processo. Vou apresentar para vocês a fatoração de polinômios. O que é a fatoração de polinômios? É simplificar os polinômios. Então aqui, por exemplo, a gente tem o fator comum em evidência. O que é o fator comum em evidência? Aqui a gente tem ax mais bx. O que a gente tem em comum aqui? A gente tem que o x é comum. Então, o que a gente pode fazer? A soma de a mais b, dentro de um parênteses, multiplicado por x fora do parênteses. Se eu voltar e fazer a distributiva aqui, x vezes a mais x vezes b, vai voltar para isso aqui. Só que está numa forma simplificada de mostrar. Certo? Então, basicamente é isso. Então, aqui, ó, por exemplo, o que a gente pode fazer? Eu tenho 4x mais 20. Eu quero simplificar isso aqui, a forma que eu vou mostrar. Então, aqui o 4, eu sei que se eu ficar fora do parênteses, ele vai ser o próprio 4. O próprio x, perdão. Certo? Dentro do parênteses. Então aqui eu tenho x. Certo? Então aqui, e o 20? O que eu tenho que multiplicar para dar 20 utilizando o 4? É o 5. Então, ó, 4 vezes 5 vai ficar o 20. Certo? Então, essa é a forma de colocar um fator comum em evidência. Às vezes ele não está explícito, como está aqui. Certo? Aí eu tenho que ver o que eu multiplico utilizando o fator do primeiro fator aqui, utilizando o número do primeiro fator aqui para dar o resultado. Certo? Então eu faço esse joguinho. Agora o segundo. O segundo é o agrupamento. O que a gente vai fazer no agrupamento?
Então aqui a gente tem AX mais BX mais AY mais BY. Aqui tá meio estranho, né? Tá meio feio de se mostrar. A gente tem uma forma mais bonita de expressar isso daqui. O que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai utilizar inicialmente o fator comum em evidência. Então, nesse caso aqui, ó, nessa partezinha aqui, a gente tem o x em evidência. Nessa outra parte aqui, a gente tem o y em evidência. O que a gente vai fazer? Vai colocar os fatores x e y fora do parênteses, e dentro do parênteses vai colocar o a mais b, certo? Então, ó, x e aqui o y, vezes dentro do parênteses, a mais b também, certo? Só que percebam uma coisa, tanto aqui quanto aqui, dentro do parênteses, os termos são iguais. Então a gente pode simplificar mais ainda. A gente pode agrupar mais ainda. A gente pode dizer que o x multiplicando a mais b mais o y também multiplicando isso é a mesma coisa de que eu pegar o x, somar com o y e multiplicar pelo termo que está dentro do parênteses. Então, ó, fica x mais y vezes a mais b. Certo? Se eu fazer multiplicação, 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 eu vou voltar nisso aqui que estava inicial. Tá? Então, o que isso me serve? Me serve que, às vezes, para mim fazer uma operação, está difícil de identificar ali o que eu tenho que fazer. Mas se eu reorganizar os termos, eu consigo identificar o que aquilo representa. Certo? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem 8ax mais bx mais 8ay mais by. Então aqui a gente percebe que o x é o fator comum e aqui é o y o fator comum. Então a gente vai fazer o mesmo processo daqui de cima. Coloca o x em evidência no primeiro, coloca o y em evidência no segundo, e aqui a gente percebe que dentro do parênteses os fatores são iguais também. Então o que a gente pode fazer? Como o fator aqui ele é comum, então a gente só copia esse que está dentro do parênteses, 8a mais b, vezes os fatores que estão fora, em evidência, né? A soma deles, porque aqui tem uma soma. Então, essa soma aqui, ela se transformou nessa soma aqui, tá? Então, é uma reorganização dos termos. Deu para entender, galera? Deu para pegar? Então, uma coisa que é interessante, às vezes a gente vai encontrar falando com A, às vezes a gente vai encontrar falando com X e Y. É sempre importante vocês não se acostumarem com letras. Por exemplo, eu só sei fazer conta envolvendo XY, ou eu só sei fazer conta envolvendo A, B, C, D. Não. Façam utilizando o número que vocês quiserem. Se a gente der um exemplo, por exemplo, com números AX mais BX, vocês podem colocar aqui todas as letras do alfabeto, podem colocar outra coisa, representando uma variável. Por exemplo, você coloca aqui, isso aqui é um papel, isso aqui é uma madeira, isso aqui é um carro, isso aqui é uma moto, sabe? Então, isso aqui é uma casa, isso aqui é um apartamento, qualquer coisa, tá? Então, utilizem a imaginação de vocês, mas não se prendam a letras, tá bom? Porque, às vezes, a gente acostuma tanto que a gente vê alguma coisa diferente e como é que faz? Mas a gente sabe fazer por causa da que a gente acostumou com a letra, tá? Então, isso aí é uma dica que eu passo para vocês aí. Não acostumarem com letras, tá? Bom, para finalizar a aula, trouxe aí um desafiozinho para vocês, que a gente tem um quadrado, certo? Um quadrado não, um retângulo, né? Ele não tem lados iguais. Aí o que eu quero que vocês calculem? Determinar a área e o perímetro. Então, como vocês fariam aí para determinar a área e o perímetro desse retângulo? Então aí vamos dar aí uns 3, 4 minutinhos, vamos ver se vocês conseguem chegar no valor. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom?
esperar aí até 8h40. A Priscila ali já fez um cálculo para o polinômio. Para o polinômio não, né? Para o perímetro. Mais um minutinho, galera. Bom, deu branco aí, né? Ó, o que a gente vai fazer? A gente tem um retângulo, certo? Então, como que a gente calcula o perímetro de um retângulo? Vamos começar pelo perímetro. Nada mais é do que a gente somar os 4 lados, certo? Então, ó, aqui a gente tem que esse lado aqui ele representa 2x menos 1. Então, automaticamente, esse lado também representa 2x menos 1. Aqui a gente tem 3x. Aqui também 3x, tá? Então, a Priscila ela respondeu certo ali a questão do perímetro, só que ela fez de uma maneira mais simplificada, né? Porque se eu estou somando esses dois aqui 2 vezes, então nada mais é do que 2 vezes a soma do 2x menos 1 mais o 3x aqui, certo? Então o raciocínio seu foi certo, Priscila, tá? Então você pode representar tanto dessa forma, quanto só puramente a soma, tá bom? Então, e depois vocês podem simplificar, né, fazer as contas, mas chegar num resultado mais simples, mas a ideia é chegar na soma de todos os lados aqui, tá bom? Com relação à área, qual que é a área de um retângulo? É lado vezes lado, certo? Então, o que a gente vai fazer? 2x menos 1 vezes o 3x. Nada mais é do que a multiplicação do 3x pelo 2x menos 1, tá bom? Então, a Priscila colocou 2x menos 1 mais 3x, é como se fosse o perímetro ao quadrado, né? Não seria exatamente isso, seria a multiplicação de um termo pelo outro, tá bom? Beleza, galera? Deu para pegar, por exemplo? Beleza. Uma última coisa para finalizar a aula, galera. Quando vocês forem fazer exercícios, lá vai ter exercícios relacionados à equação de polinômios. Então, por exemplo, vocês vão ver p de x com parênteses, tá? É igual a 2x mais 1, por exemplo, 2x mais 1. Vamos fazer um 2x mais 1 aqui. Isso é deprimente escrever aqui. Mas enfim.
Ó, P de x é igual a 2x mais 1. Então a pergunta vai estar lá, quanto que é P de 1, por exemplo? O que vocês têm que fazer? É só pegar o 1 e colocar aqui no lugar do x. Vocês já vão saber que o P de 1 é igual a 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então P de 1 é igual a 3. Então nos exercícios lá, vocês vão notar que tem alguns que representam um P de x, que é o polinômio. Nada mais é do que a função, tá? Então, vocês já viram f de x, né, representando bastante função. Vamos supor, outro g de x, você já vem direto também, questão de g de x, na escola, etc. Então, aqui o p de x é uma função polinomial, tá? E só quer representar quanto que o 1 representa nessa função aqui, se eu colocar, em vez de p de x, colocar p de 1. Então, é só substituir o valor aqui dentro, tá bom? Então, galera, é importante que vocês façam os exercícios, tá? A gente tem a questão do acompanhamento semanal aí agora, tá? Se vocês querem que realizem o acompanhamento de vocês, quem ainda não está no acompanhamento, o que é esse acompanhamento? De vez em quando, nós, professores, enviamos mensagem para vocês, perguntando se está tudo certo, vocês podem recorrer através de dúvidas, pedir mais explicações, e a gente vai estar disponível pelo WhatsApp para ajudar vocês na resolução de exercícios, entre outras coisas, tá? Então, o Matheus, se eu não me engano, ele não está ainda, e eu não sei se mais alguém aqui tá. Mas manda no grupo lá pra gente, tá? Pra gente saber, que a gente pega um número e aí já conversa com vocês, tá bom? Então aí a gente já entra em contato. Bom, eu acho que era isso, tá? Pode parar de gravar, tá, Maria? E obrigado.